Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo e minha amiga do LAC, né? Vamos aí continuar o nosso estudo sobre as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E na aula passada eu deixei para vocês que nós iríamos continuar o assunto para falar sobre o quê? Sobre a questão da proteção do sistema informatizado. Na aula passada, nós vimos a respeito das pessoas que não são funcionários efetivos da Justiça, mas trabalham como auxiliares da Justiça. Fiz aquela ressalva importante para vocês do estudo entre a súmula vinculante e a proibição do nepotismo. Falei para vocês que a questão que envolve as normas que envolvem lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz que até 4º grau, e a súmula vinculante até 3º grau, prevalece o que está nas normas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, questão ótima para cair em prova. Eu acredito que esta vai cair na prova. É uma grande tendência. E falei o nome do sistema que é adotado, né, o sistema informatizado adotado no Estado de São Paulo. E agora nós vamos ver como é que funciona a questão da segurança deste sistema. Afinal, uma coisa é você ter um sistema oficial. O professor Cato Júnior sabe mais do que eu. Mas tem que haver segurança para isso. Como é que procede? Quais são os cuidados que vocês terão quando vocês acabarem de tomaram posse, terão treinamento para isso, mas seguirão as orientações que vocês estão já aprendendo desde agora. O artigo 49 diz: os níveis de acesso às informações e respectivo credenciamento, senha, né, dos funcionários para a operação do SAGE, olha o nome, de novo, o nome do sistema adotado pelo Tribunal de Justiça, adotado pela Justiça de São Paulo, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia, STI, Tecnologia da Informação. Então percebam que todo mundo, para manusear e ter acesso às informações do sistema, deverão obrigatoriamente ter um credenciamento. Esse credenciamento é o quê? Ter a senha. Ter a senha pessoal para poder ter acesso a esse credenciamento. Então, a senha, ela é pessoal. Cada funcionário vai ter sua senha e cada funcionário vai poder atuar de acordo com a sua categoria. Obviamente que a senha de um funcionário não vai ser a mesma senha do outro, não vai ter o mesmo acesso de informações do juiz, por exemplo. Este trabalho de credenciamento será o quê? Será feito através de expedientes internos, isto é, através de questões internas do próprio tribunal. Tribunal que vai estabelecer através da corregedoria como é que vai ser feito esse credenciamento. E a corregedoria, obviamente, não vai fazer o credenciamento sozinha. Ela precisa da equipe de informática. Então, a Secretaria de Tecnologia e Informação, ó que nome bonito, é nada mais, nada menos que o famoso TI, né? A questão da tecnologia de informação. É o setor da informática. Entre aspas, são os nerds da informática, com todo o respeito, que vão cuidar. Dá algum problema, você vai ligar lá, meu computador deu problema, o sistema travou. Eles que vão resolver os pepinos. E eles que irão auxiliar, né, a Corregedoria de Justiça. E aqui está. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado.
É aquilo que eu falei na aula passada. A senha ela é pessoal e intransferível. Só você tem, posso dizer, a determinação legal para acessar aqueles tipos de informações. Não pode nem sequer passar para o juiz a sua senha. Você não pode nem sequer passar para o seu superior a sua senha. Não, ele não pode ter acesso à sua senha. Professor, ele me obrigou a passar. Você pode mesmo assim responder administrativamente, dependendo da situação, até penalmente. Mas professor, como é que funciona isso? Lembre-se, é vedado. A regra é proibido você fornecer a senha ou fornecer o acesso, não só a senha, mas você entrar com a sua senha e permitir a pessoa utilizar o computador, sendo funcionário ou não. E olha, use-a para acessar indevidamente o sistema. Então, pode ser que em situações excepcionais possa ser permitido, e necessariamente ocorre isso, quando, por exemplo, o sistema travou. Você chama o funcionário da Secretaria de Informação, Tecnologia e Informação. Ele vai falar o quê? Põe a sua senha para eu ver como que está o sistema. Ele tem autorização legal para isso. O tribunal permite que ele faça isso. Porque ele vai estar acessando, mas ele vai estar sendo o quê? Está acessando porque existe uma permissão legal para isso. Agora, se não existe essa permissão, professor, como que eu vou saber? Através de portarias, através de códigos de conduta, mas somente com autorização. Se não tiver autorização, você não pode transferir. Nem para o juiz, gente. Nem para o juiz. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente a STI, né, Secretaria de Tecnologia e Informação, as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Olha que importante isso. Não está falando que é o juiz que tem a responsabilidade. Está falando que a responsabilidade são dos escrivães judiciais. Questão ótima para cair em prova. São os escrivães judiciais que deverão, é dever, gente, é dever, não é faculdade, é dever, que deverão comunicar à secretaria sobre as alterações do quadro funcional. Mas como assim, professor? Alterações do quadro funcional. Simples. Um funcionário foi trocado. Houve uma troca, ele foi trabalhar em outro local. Ou o funcionário pediu exoneração. Ou o funcionário recebeu uma pena, demissão. O funcionário está afastado. Qualquer tipo de alteração da vida deste funcionário, o escrivão ele tem que ser esperto. Ele tem que comunicar para que este funcionário não acesse indevidamente o banco de dados. Mas, professor, e se o escrivão não fizer isso? Pode responder administrativamente. Vai responder administrativamente. Dependendo da situação, até penalmente. Dependendo da situação. Vai depender do caso concreto. Como assim, professor? Se ele agiu com dolo, com culpa. Lembre-se, hoje, dentro de um processo administrativo disciplinar, isso aqui é uma falta grave. É uma falta grave. Então, é importante que essa comunicação é dever, não é faculdade. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso à Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos
serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário as que realizam. Olha que interessante aqui. Aqui, eles usam o critério da criticidade. Professor, o que é criticidade? É a base de critérios. Criticidade é quando você faz a divisão em critérios, não é por crítica, tá? É critérios. Então o sistema, ele tem critérios, o sistema. E esses critérios são, na verdade, divisões. As divisões são feitas: critério de alteração, exclusão, retificação. Então, existe uma divisão por critério, por tema. Melhor ainda, por tema. Por tema. E é interessante que qualquer coisa que você fizer no sistema vai estar registrado no sistema. Qualquer dado que você excluir do sistema, por ele funcionar em níveis de criticidade, ele vai ficar registrado de acordo conforme a sua conduta. Então é interessante que é uma segurança que o sistema tem. Quando você chegar e falar, eu não acessei, eu não excluí determinado dado, o sistema vai verificar, obviamente, a hora, quando, que tipo de ocorrência, se a ocorrência é nível médio, alto, grave, é que nem o LAC aqui. Quando você acessa a videoaula, o professor Luiz Antônio tem um relatório através do Personal Coach, o tempo que você ficou, o período que você fez, se você se movimentou no site. Critérios são que níveis de criticidade. Por quê? São regras de segurança e regras de segurança básicas para que você possa saber quem está no sistema, quem mexeu no sistema. No futuro muito próximo, os computadores terão webcams para ver quem acessou. Então, olha que interessante, no futuro próximo, você vai ser filmado, porque também será um nível de criticidade. A filmagem de quem acessa. Então, é para simplesmente reforçar a segurança. Artigo 51. Os escrivãs judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral de Justiça qualquer irregularidade. É para sua prova. Artigo da sua prova. Você vê que a segurança, quem cuida muito são os escrivães. Professor, como assim? Olha só, os escrivães deverão puxar um relatório toda semana. Quando falar auditoria, é fiscalização. Então, eles terão um dever de fiscalizar o sistema para verificar como é que foi o andamento da semana. Porque o escrivão, de certa forma, ele tem um certo controle do que está acontecendo. E ele tem esse dever, não foi passado para o gestor, não, para o escrivão. E ele é chato demais. Você baixa o relatório, verifica a entrada de processo, quem fez o registro, e qualquer irregularidade, você vai ter que comunicar à corregedoria. Sabe o que significa comunicar à corregedoria? Porque não está falando qualquer irregularidade você deverá comunicar, o escrivão deverá comunicar ao juiz a qual ele está vinculado. Não está falando isso. Está falando que deverá comunicar à corregedoria. Por quê? Porque, de certa forma, isso é um controle. O escrivão pode ver até irregularidades do juiz. É uma forma do servidor se precaver contra a retaliação. Ele comunicando diretamente à corregedoria. Estou falando na teoria, tá, gente? Na teoria, porque na prática, sabemos que na prática você vai falar para o juiz, tudo, vai comunicar ao juiz do que está acontecendo, tal. Mas não. Aqui, a lei manda você comunicar ao corregedor.
E artigo ótimo para cair em prova. Porque poucas pessoas, se você não ler, poucas pessoas vão chegar e falar assim, poxa, professor, eu tenho que fazer auditoria? Tem. Pô, é o cargo que vocês estão disputando. E obedecendo os níveis de criticidade. E você vai comunicar. Quando que você comunica a corregedoria? Quando houver irregularidades. Então, havendo irregularidades, você tem o dever de comunicar à corregedoria. Professor, eu não comuniquei à corregedoria. Você vai cometer infração administrativa e também irá ser responsabilizado penalmente, talvez até pelo crime de prevaricação. Ok? Próxima sessão da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, vírgula, que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. Quando fala escrituração, é o próprio serviço do escrivão. É a própria forma de agir do escrivão. O escrivão vai escrever, vai escriturar. E é interessante que essa escrituração é o quê? É lavratura. O que é lavratura, professor? É a confecção, é a realização, é a construção de atos, termos, requisições. É a documentação de. Interessante que tudo quem faz é o escrivão. Quando o juiz determina, o escrivão faz. O juiz determinou que era um mandado de busca e apreensão. Quem vai confeccionar isso é o escrivão. Então o juiz determina e o escrivão faz. E o escrivão tem aí uma série de situações que ele pode escriturar. Mas, percebam, ele vai escriturar, mas ele tem que observar regras básicas. Ele não vai escriturar de qualquer jeito. Porque, convenhamos, você chegar na comarca de Catanduva e você vê que um determinado ato, o ato A escriturado, é diferente da comarca B, não, tem que haver uma semelhança. Então, o artigo 80 tenta dar uma padronização a respeito disso. Padronizar. Pegar e dizer, vamos padronizar para que não ocorra a lavratura de atos, termos diferentes. Pode haver suas diferenças, mas serão pequenas, porque respeitarão um roteiro. Como que é este roteiro? Vamos ver. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Então vamos imaginar que você, mulher, uma escrivã, passou no concurso, toda feliz, o mundo é rosa, aí você chega e fala, excelência, vamos comprar papel rosa, já que nós estamos eu estou aqui na vara da violência doméstica, e é o mês do câncer de mama, papel rosa, pode? Tem que ser papel de fundo branco ou reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Salvo se vier uma norma da corregedoria falando, no mês do câncer de mama, serão papéis rosas. Legal, né? Uma sugestão legal, né? E, então, percebam que existe um padrão de folha. Já começa na folha, esse roteirinho. Inciso 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. Professor, como assim? A escrituração será feita em vernáculo, em língua portuguesa. Quando fala vernáculo, significa língua portuguesa. Você não vai fazer em English.
Você não vai fazer, não, vai fazer no belo português brasileiro, da língua brasileira, do português brasileiro, não do português de Portugal. E preferencialmente por meio eletrônico. Aquilo que eu falei para vocês, os processos estão se tornando eletrônicos. Mas, se eventualmente não for eletrônico, deverá ser feita com tinta preta ou azul indelével. Professor, o que é indelével? Isso aqui eu não vejo muito comprimento, não, apesar de estar escrito. Indelével é o seguinte. Quando fala tinta preta ou azul, você não vai pensar que é tinta da caneta, porque hoje a escrituração não é mais feita à mão, hoje é feita através do quê? Através da impressão. A impressão que tem que ser utilizada é aquela impressão na folha, aonde se você tocar na folha, você vai sentir a superfície dela das letras. Então você pega, você toca assim, você vai sentir. Por quê? Porque a pessoa, o indelével, é para você sentir, porque às vezes a pessoa, ela é cega. E não vai estar, obviamente, talvez o oficial de justiça não sabe disso, e o juiz também não sabe disso, e ela recebe, vamos supor, uma citação. Tira o aspecto legais, mas na hora dela passar a mão, ela vai sentir P, o R. Então a ideia é essa, é permitir que a folha tenha este contato indelével. Onde você vê marcas indeléveis na prática, no dia a dia? Quando você vai no supermercado. Quando você vai no supermercado e você vai até os frios e você vê a data de validade, ela tem que estar indelével. Por quê? Porque indelével dura mais, obviamente, é um tipo de impressão que dura mais, é mais resistente ao calor, mais resistente à questão do gasto da folha. Então tem uma série de fatores interessantes. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Então, o valor do alvará, por exemplo, é de 100 mil reais. Você vai botar por extenso, em algarismos e vai estar escrito 100 mil reais. Vai ter que também escrever. Professor, não pode só o número? Não, questão boa para cair em prova. Boba, mas interessante. Você tem que escrever o valor em algarismos e por extenso. É uma forma de garantir a fidelidade das informações. Sabe que a coisa do cheque? Você olha, aí você fala, o que vale é o que está escrito. Exatamente, é o que está escrito. Então, normalmente, às vezes falhou, você quis dizer 1.000 e saiu 1 milhão, aí você põe entre parênteses, 1.000 reais. Aí o cara entende, ele passou o zero aqui, ele foi a mais. Então é uma forma de garantir a veracidade da informação. Os espaços em brancos e não aproveitados nos livros e nos autos do processo serão inutilizados. Quando diz serão inutilizados, você já pensa o quê? Tá um espaço em branco, eu vou lá e vou rasgar e vou jogar fora do processo. Não é isso. Na verdade, quem pega um processo judicial vê o seguinte, que nem aqui. O espaço em branco aqui, certo? Vai bater um carimbo, inutilizado. Por que inutilizado? Sobrou espaço, inutilizado. Para garantir ainda mais a veracidade das informações. Porque aí nenhum advogado, nenhuma das partes vão incluir dados que não existem. Olha só que interessante. Já existiu isso no meio da advocacia. O advogado chega, ajuiza uma petição, ajuiza uma ação, uma petição inicial, e ele deixa intervalos grandes. Ele deixa os intervalos. Vai lá, pula 4 linhas, pula mais 4. A juiz olha aquela petição com a formatação horrível, ele fala,
Nossa, que formatação horrível, mas eu entendi o que ele quis dizer. Depois demora 3, 4, 5 anos o processo, aí ele pega a folha, olha só a sacanagem, e imprime no espaço informações que não constavam. Aí ele diz assim, mas excelência, o senhor não... Aí num grau de recurso, ele diz, mas o juiz não analisou todas as questões. Olha aqui minha petição. Aí a petição vai estar bonita. Professor, já aconteceu isso? Já aconteceu. Então qualquer espaço em branco, grande, será inutilizado, mas vai bater o carimbo, pá, que não foi utilizado. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavatura do auto ou do termo. A identificação com o nome, por extenso do signatário. Então, chegou lá na audiência, lavrou seu auto ou o termo, aí você vai colher as assinaturas, né? Aquela coisa toda, o escrivão vai passar, a parte vai ler e vai assinar. Tranquilo. Artigo 81. Na escrituração, serão evitadas as seguintes práticas. Olha que interessante. Serão evitadas. Então deverá ser evitada a qualquer custo. Não estava dizendo proibido, mas tem que ser evitado. Parte da doutrina, aqui entra sim o conhecimento doutrinário, entende que é evitado, não pode ser feito. Eu acho, opinião minha, seguindo uma tendência moderna, pelo princípio da instrumentalidade dos atos, você tem que aproveitar o ato. De qualquer forma você tem que aproveitar o ato. Não mandar fazer de novo, mas aproveitá-lo. Mesmo que tem que ser evitadas. Significa que se tiver na escrituração algum tipo desses erros, dependendo do grau desses erros, poderão passar em branco. Não houve prejuízo. Se não houver o prejuízo, não há o porquê você anular o ato. Mas enfim, aqui manda dizer, olha, faz, mas toma cuidado. Cara, esse é um dos capítulos mais importantes para quem está fazendo a prova, né? Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Dessas condutas, a pior são as omissões, né? As omissões são as piores. Pô, professor, nas entrelinhas, não, porque você tem que dizer, você tem que ser objetivo, correto, tem que ser claro. O sujeito não tem que entender nas entrelinhas, no sentido, eu quis dizer isso, não entendeu, ô besta. Não, tem que deixar claro. Todos os atos processuais deverão ser objetivos. A escrituração disso tem que ser objetiva. Erro de digitação é normal. Não tem como evitar o erro de digitação. Não adianta. Se o ato for feito mediante, por exemplo, uma ata de audiência, vai ter erro de digitação. Normal. Agora, emendas, rasuras e borrões, isso é sério. Tem que ser verificado no caso concreto. Mas é para ser evitado. Anotações de sem efeito. Sabe a história do carimbo, inutilizado? É segurança. Agora você chega lá, o cara chega lá, o escrivão, ele faz... Aí ele fala, puta merda, aí ele vai, joga, depois ele vê realmente que ele errou o parágrafo, sei lá, terceiro parágrafo, ele bota lá. Sem efeito. Ele escreve, parágrafo terceiro sem efeito. Não pode. É para evitar isso, essas anotações sem efeitos. Não. Refaça o ato. Mas botar sem efeito, não. Aí, anotações a lápis nos livros e autos do processo, mesmo que a título provisório. Gente, nem prova de concurso público você usa lápis, vai usar um ato judicial. Lápis. Direto, quando eu aplico prova para meus alunos na universidade,
professor, posso escrever a lápis? Uma vez eu sacaneei um aluno. Falei, pode, meu querido, claro que pode. Fui, deixei ele fazer a lápis, aí eu corrigi a prova, tirei cópia, corrigi a prova dele, depois eu apaguei tudo, a borracha, e dei um 0 para ele. Aí ele veio, quanto que eu tirei, professor? Você tirou 0. Como assim, professor? Aí eu mostrei a folha em branco. Falou, não, professor. Não, que isso, professor? Eu escrevi a lápis, o senhor... Não, tá tudo apagado, você apagou. Eu não apaguei, eu apaguei? Não, foi você. Não, aí quase chorando, eu, não, brincadeira, tá aqui sua prova, ó, eu tirei cópia. Eu quis deixar só para provar, você parar com essa mania de querer usar caneta, lápis, tem que usar caneta. Ô, professor, pô, você fez bullying comigo? Eu falei, não fiz bullying, não. Foi uma lição. Pô, acho que fez um bullying, né? Sei lá. Gente, então é isso. Parágrafo 1º. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, borrões, né, aquela coisa toda, faz-se as devidas ressalvas antes da subscrição do ato de forma legível e autenticada. Então deverão ser feitas as ressalvas e deverão pegar e refazer o ato, né? As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com assinaturas de quem haja lançado. Então foi feito o ato é importante, botou lá sem efeito, pelo menos autentica a assinatura de que ele botou sem efeito, né? Data quando que ele fez isso, para ficar seguro o ato. Agora, a escrituração é vedada. Opa, é proibida. Aqui é proibida. Aqui não pode ocorrer hipótese alguma. Lá deve ser evitadas. Aqui não, aqui ela é proibida. Inciso 1. Utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Você errou, refaça o ato. Ah, não, eu vou passar um Rorex aqui. Não, não pode. Ah, não, eu vou lá passar a borracha até ficar... Lembra quando a gente pegar e fazer isso, às vezes na prova, puta merda, nas provas de colégio, principalmente. Então, não pode. 2. Assinatura de atos ou termos em branco total ou parcialmente. Pô, você vai assinar assinatura de atos e termos em branco? Você, escrivão, vai assinar algo em branco? Total ou parcialmente em branco? Você vai ter coragem de fazer isso? Não, não pode. Utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, adotadas por... Enfim. Amigo, excelentíssimo senhor, doutor juiz... Excelentíssimo doutor juiz. Tem que escrever. Senhor, você, é você, não é VC, é você. Beleza, não é BLZ. Não. Aqui está deixando claro que esse vício que a gente está adquirindo de WhatsApp, de Skype, não vale mais aqui não. Aqui tem que ser certinho. Tanto só você lembrar que na hora de falar do valor, tem que ser algarismo e escrito. Mesma coisa aqui, fidelidade. Devemos preservar o bom português. Utilização de chancela, qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Então, assim, interessante, que deve ser evitado. Isso deve ser evitado. Alguns juízes utilizavam esse expediente. O que ele fazia? Não gostava de trabalhar. E aí ele falava assim para o escrivão: olha, o que o meu assessor decidir, está feito. E aí,
tem um carimbo aqui, você bate, que é o meu carimbo com a minha assinatura. Bate o meu carimbo que tá valendo. Ele não assinava. Aí o escrivão ia lá e batia o carimbo com a assinatura do juiz. Ah, professor, isso não existe. Existe. Às vezes o juiz deixava até folha em branco assinado. Não pode. E aqui está falando do quê? De chancela ou qualquer outro recurso em que há reprodução mecânica. Então, vamos supor, o juiz tirou cópia da assinatura dele, digitalizou a assinatura dele. Está errado, não pode. Tem que ser a assinatura original do juiz. Não pode ver nenhum mecanismo para haver uma burla disso. Certo? Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Olha que legal. Olha que legal. Está falando o que aqui, meus queridos? Aquilo que eu já vim falando faz tempo. Tem que ser objetivo, claro. Tem que ser resumido. Tem que haver coerência. Você não vai fazer termos. Pô, professor, é difícil? Quando eu estiver lá vai ser difícil. Aqui. Vai ter um modelinho lá. Vai ter modelinho. Fica tranquilo. Vai ter uns modelinhos lá. Fica tranquilo. Terão os modelinhos lá para vocês trabalharem. Fiquem tranquilos. Não fiquem preocupados, tá? Se vocês vão dar conta ou não. Vocês vão dar conta. Fiquem tranquilos. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Porque os atos, os termos, terão que ter a qualificação das pessoas envolvidas. Sim. Quando você vai fazer você vai lavrar uma citação, um documento de citação, você tem que botar os dados da pessoa. Uma intimação, tem que botar dados dos envolvidos. O que terão? Nome da pessoa, RG, CPF. Se falta, você tem que buscar outros tipos de informações, mas você tem que individualizar a pessoa. Isso aqui é pessoa física. O inciso 2 fala da pessoa jurídica. Aí, pessoa jurídica, empresa, né? E aí, sede, CNPJ e outros dados que possam auxiliar a identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias, expedidas constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, vírgula, inclusive com o número do código de endereçamento postal, telefone e o correio eletrônico, e-mail institucional. Gente, então, todo ato que você for de cartas... O que é carta precatória, professor? O que são ofícios? Ofícios são comunicações. Cartas precatórias são ordens que o juiz dá para que outro juiz faça. Ah, eu tenho uma testemunha para ser ouvida no interior. Por exemplo, eu sou juiz de Catanduva, preciso que seja ouvida uma testemunha lá em São José do Rio Preto. Ela não pode vir para Catanduva. Carta precatória. Lá em São Paulo, carta precatória. Então, todos esses documentos têm que vir com o endereço do fórum, número do código, endereçamento, e-mail, telefone. Por quê? Porque o juiz que receber a carta precatória ou o ofício, ele vai ligar para conferir a veracidade. Existe isso. Conferir a veracidade. Vem cá, que tal? Recebi isso. Confere. Porque às vezes pode ter malandragem nesse meio. Então é uma forma de garantir a legitimidade do ato. Artigo 84. Os instrumentos de ordem
ordens, requisições, precatórios, ofícios, autorizações judiciais, como os demais atos, termos do processo. Aí está aqui. Todos esses atos que você, escrivão, vai fazer, tem que ter o nome legível, o seu nome, o cargo, função, autoridade judiciária, dos servidores, enfim. Todas as pessoas do Poder Judiciário que estiverem envolvidos no ato deverão ser identificados. Este ato foi lavrado por fulano de tal, papapá, assinatura. A ordem foi emanada do juiz tal, papapá, e no final, tem que ter isso, gente. É para verificar quem fez, para identificação. Princípio da publicidade dos atos. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. Então aqui, o juiz ele vai certificar, vai dizer que realmente o ato veio da autoridade judiciária. Em quais casos? Isso. Expedição de alvará de soltura, cara, isso aqui é muito importante. Expedição de alvará de soltura é quando o juiz concede a liberdade. Então, a expedição de alvará de soltura, o escrivão tem que certificar que foi a ordem do juiz. Mandatos, contramandatos, de prisão. Cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério porque tem que ter essa solenidade. Quando houver dúvidas sobre a autenticidade da firma, então o escrivão ele pode muito bem verificar os documentos e falar, essa firma aqui, eu não sei, não está legal não. Porque olha só, olha o parágrafo. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, cargo e o exercício. Então, às vezes, o juiz pode duvidar da autenticidade da firma, da assinatura do juiz. Pode, às vezes vem o alvará, mas isso aqui não é a assinatura do juiz. Não é dele, não costuma assinar dessa forma. Ele tem que tomar o cuidado disso. Tem. Porque quando vem a ordem, expede-se o alvará de soltura, o escrivão tem que ter cuidado para saber se a ordem veio ou não do juiz. Por quê? Pensou, organização criminosa, hoje em dia, que está infiltrando vários membros de organização criminosa dentro da justiça, que são funcionários, que fazem parte. Já pensou uma ordem, um alvará de soltura de um grande preso? Pois é. Parágrafo 2º. Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização de ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Olha que legal, do sistema informatizado. Como se trata de sistema informatizado, só o juiz vai ter acesso. Então, quando o juiz, pelo sistema informatizado, ele emite a ordem, só ele que tem a senha. Então, o escrivão está dispensado de verificar a assinatura do juiz, a autenticidade desta ordem, porque existe uma presunção que o sistema de informação, o sistema de informática, ele é seguro. Artigo 85. Os mandados, cartas postais e ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato oficial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivãos declarando-se que os fazem por ordem do juiz. É o seguinte, alguns atos deverão ser assinados pelo escrivão e pelo juiz. Alguns outros atos deverão ser assinados só pelo juiz. Tem atos que são ordinatórios, são rotineiros, são atos do dia a dia. Quando esses atos são rotineiros, ordinatórios, o juiz ele vai fazer uma reunião com todo mundo. E ele vai estabelecer ele vai fazer uma portaria. E nessa portaria ele vai dizer assim, olha,
você, escrivão, já tem a minha autorização para já fazer o ato. Você não precisa chegar até a mim, não, para eu dar a autorização. Você já tem a autorização de cara, porque é um ato ordinatório, é um ato comum. Poxa, professor, então, dê um exemplo simples. Eu posso muito bem baixar uma portaria e falar assim, juntada a petição inicial, abre-se automaticamente a ordem para citação. Então percebam que a lavratura da citação vai ser automática, porque eu dei a ordem para isso. Outro exemplo, pode acontecer intimação. Atos de intimação em geral, basta o escrivão constatar que é ato de intimação, já intima, não precisa eu mandar intimar, dependendo dos processos que estão parados ou coisa do gênero. Então, tudo depende do caso, mas são casos rotineiros, né? Agora, aqui diz, a subscrição do juiz é obrigatória quando? Aqui precisa da assinatura do juiz quando? A lei ou as normas desse serviço expressamente exigirem. Por exemplo, busca e apreensão, prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícito ou implícito. Percebe que são ordens graves. Já imaginou o juiz deixar para o escrivão lavratura de ordem de prisão? Não, são atos privativos do magistrado. Então, atos privativos do magistrado não são atos ordinatórios. Então, nesse caso, é obrigatória a assinatura do juiz. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Olha que eles tiveram que botar isso na norma. Antigamente, sabe o que faziam assim antigamente, alguns juízes? O cara não quer pagar pensão, papapá. Aí a mulher juntava na petição inicial o olerite, né, do sujeito, ela juntava lá, aí o escrivão de cara já, por ordem do juiz, obviamente, já mandava descontar a pensão alimentícia. Não pode. Tem que ter autorização do juiz. Até porque o juiz tem que fundamentar a decisão. Documentos ou papéis que foram dirigidos às autoridades. Então, peraí, você vai dirigir um papel a uma determinada autoridade, tem que ter assinatura do juiz e não do escrivão, né? Eu falo que é um excesso de formalismo, mas é uma maneira de manter um respeito, né? Parágrafo 2º. A expedição de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que o documento conste o nome e o cargo do juiz emitente. Inexiste a determinação do juiz em sentido contrário. A hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo, enfim. Resumindo, quando é meio eletrônico, tudo é mais fácil. Quando é meio eletrônico, não precisa de assinatura do juiz, salvo quando a lei o determinar. Porque no meio eletrônico, o juiz, ele não precisa necessariamente assinar, porque ele já tem a senha para isso. Ele já tem o credenciamento para isso. Mas, se houver necessidade da confecção do documento e a assinatura desse documento, tem que ser feito. Às vezes no sistema ele dá lá alvará de soltura, concessão do alvará de soltura, mas tem que ter a assinatura no documento físico para ele poder conceder. As disposições previstas nessa seção relativas à escrituração em meio físico aplicam-se no couber ao sistema informatizado oficial. Obviamente as regras também valem para o sistema informatizado, especialmente no cadastramento de dados, movimentação processual, lavratura, enfim, aí ele cita. Perfeito? Próxima seção, da ordem dos serviços dos processos em geral. Vamos para um intervalo rapidinho
vou tomar uma água e voltamos para a nossa segunda parte da aula. Tá muito legal, hein? Até daqui a pouco. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique like.